Queria primeiro cumprimentar o senador Vital do Rego, o presidente do Senado, o senador Eunício e o senador Luiz Henrique, que o relatório da questão da dívida dos estados ficou com o senador Luiz Henrique e ele se prontificou a apresentar o relatório já amanhã. O senador Eunício abriu mão da relatoria em nome do entendimento. E o senador Vital do Rego me avisava ontem ainda que o projeto que veio da Câmara será votado amanhã. Acredito eu que a CCJ pode aprovar nesse caso, porque sabemos da posição, inclusive do Executivo, que não aceitará nenhuma alteração. Foi o acordo firmado antes das medidas últimas de austeridade por parte da presidenta Dilma. Então não há motivo nenhum dele nenhuma outra comissão, já que teremos que votar, se quisermos avançar nessa questão, votar exatamente como saiu da Câmara. Podíamos aprovar na CCJ, remeter aqui para o plenário e votar e vai para a sanção, sem prejuízo de que outros projetos sejam encaminhados, votados, discutidos, atendendo às postulações legítimas desse ou daquele senador. Então eu cumprimento a todos pela forma como está sendo feito esse trabalho, eu venho acompanhando dia após dia. Senhor presidente Mozarildo, isso é fundamental para o Rio Grande. Nós saímos de uma correção da dívida que hoje é impagável, né? Porque a IGPDI mais 6%, passaremos então a pagar sobre IPCA mais 4%. Só para se ter uma ideia do montante de prejuízos que o percentual que hoje nos obriga, o Rio Grande do Sul deve do principal 21 bi, mas se pegarmos os resíduos causados pelo juro, nós temos mais 20 bi. Os estados já pagaram 84% da dívida, ainda devem 171%. É inaceitável. Por isso que o momento é esse, é um momento de entendimento, de grandeza. Me lembro eu aqui, num outro momento, que discutíamos os interesses dos outros estados e pediram muito para mim que é o Fundo de Participação dos Estados, que eu abrisse mão das minhas emendas, que no momento da dívida nós acertaríamos com rapidez nos moldes que estava propondo o Executivo, e ali o Rio Grande do Sul, então, não teria que continuar pagando uma dívida que é impagável. Por isso, eu fico muito feliz quando eu vejo que os acordos firmados são respeitados e a palavra, né, empenhada, ela é cumprida. Isso, para mim, é fundamental. Eu, depois que eu dou a palavra, só me matando, porque eu não mudo de opinião e de posição depois da palavra dada. Claro que não sou teimoso quando há um acordo daqueles que estavam naquela linha de conduta, todos mudarem, eu também não sou soldado do passo certo e caminho junto. Mas quando o acordo é firmado, eu não rompo o acordo. E nós tínhamos o acordo firmado, eu vejo com alegria, que o acordo está para ser cumprido na votação de amanhã lá na CCJ. E por isso, quando me disseram que o ministro Manteiga estaria contra esse acordo, eu também disse que eu não acreditava. Porque esse acordo foi firmado não por mim. No caso, o texto final, a redação, foi firmado lá na Câmara, com deputados e senadores de todos os partidos e o Executivo. Foi acordado que o que sairia de lá em relação à dívida dos estados, seria votado aqui com o aval, enfim, em sintonia com o Executivo. Por isso que eu diria, muito tranquilo, acreditando que amanhã a CCJ vota e caminhamos, então, para a votação final em plenário. Mas, senhor presidente, além desse tema, que eu tenho olhado com muito carinho, não só eu, como os outros dois senadores do Rio Grande e senadores de outros estados, eu não poderia deixar de vir à tribuna para falar que hoje, 3 de dezembro, celebramos o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Durante toda essa semana, aqui no Senado, estaremos lembrando essa data e do seu significado. Eu mesmo participo agora às 15 horas, lá no Interlege, da abertura de conferências que vai tratar desse tema. Para marcar o momento, o Senado irá promover shows musicais com pessoas com deficiência, teatro com pessoas com deficiência, exibição de filmes de pessoas com deficiência, oficina de Libras e visitas guiadas com enfoque especial para a pessoa com deficiência. Lembro que, nesse momento tão importante,
que eu gostaria de pensar aqui uma frase, uma fala que saiu no informativo número 8 da Secretaria Nacional de Promoção do Direito da Pessoa com Deficiência, chamado Pauta Inclusiva. Diz ali: não são as soluções acessíveis e inclusivas que têm que ser sustentáveis. São as soluções sustentáveis que têm de ser acessíveis e inclusivas. O conceito de acessibilidade pretende, e vai na linha, a definição de deficiência, e sempre que falamos em acessibilidade, pensamos em adaptação de espaços, produtos e serviços. Dessa forma, entendemos a acessibilidade como um favor à pessoa com deficiência. Não é assim que nós queremos. Nós queremos que a acessibilidade seja um direito da pessoa com deficiência. Entretanto, se queremos aplicar bem o princípio, precisamos percebê-lo não mais pela ótica de um benefício, mas pela ótica, repito, do direito. De outro lado, a acessibilidade tem de passar a ser entendida não apenas como um direito da pessoa com deficiência, mas como um direito de todos. Não basta adaptar para que se torne acessível. É preciso conceber de forma acessível. Quando um edifício, por exemplo, sem acessibilidade é planejado, estamos dificultando a vida das pessoas com deficiência, dos idosos, das gestantes, das crianças, eu diria de todos. Porque mesmo se você não prepara o edifício para aquela situação, mesmo aquele que não tem deficiência e é uma pessoa do bem, ele vai ter que pagar para ajudar a pessoa com deficiência. Mas, por outro lado, quando um edifício acessível é planejado, todo o conjunto da população é contemplado, ou seja, todos são beneficiados, tendo ou não algum tipo de restrição de mobilidade, por exemplo. Isso é o que propõe o chamado desenho universal, uma forma democrática de conceber os espaços urbanos, seus equipamentos, seus edifícios públicos e de uso público, repensando assim os ambientes de convívio entre as pessoas, respeitando a diversidade das experiências e as particularidades das interações humano-espaciais. Quando reservamos vagas para as pessoas com deficiência em concursos públicos e exigimos que o candidato comprove sua aptidão para o exercício da função, não estamos sendo acessíveis em nossas atitudes. Afinal, estamos dizendo que, em princípio, a pessoa com deficiência não é apta, cabendo a ela provar sua capacidade para exercer a função para a qual se candidatou. Incluir, de fato, é permitir que a pessoa com deficiência concorra a quaisquer funções, sem ressalvas, e transferir ao órgão que está disponibilizando as vagas o papel de aferir a capacidade de trabalho do candidato durante o estágio probatório, principalmente. Quando percebemos as coisas por essa ótica, tornaremos a sensibilidade um princípio natural, algo corriqueiro e presente no dia a dia de todos nós. Quero aproveitar a oportunidade para falar um pouco da trajetória de Cláudio Luciano Duzic, que foi homenageado com a emenda Dom Helder Câmara hoje pela manhã. Eu, senador Jarbas, não citei o nome de quem indicou alguém, eu não citei como presidente. Deixei que quem viesse à tribuna citasse cada um dos indicados, Vossa Excelência indicou, e eu aqui não vou nem falar de quem eu indiquei, mas quero dizer, agora, que é o dia que eu não estou na presidência, que esse menino que veio aqui deficiente, que fez um belo pronunciamento, foi indicado pela senadora Ana Amélia, que não está aqui, agora que eu estou falando, porque eu da presidência não falei o nome de quem indicou, foi o conselho que Vossa Excelência faz parte, que indicou aquele número de pessoas, e que aqui nos representaram muito bem em nome de todos aqueles que lutam pelos direitos humanos. Mas, enfim, agora eu falo do Cláudio. Cláudio nasceu em Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre, e conseguiu um feito notável. Ele foi acometido de atrofia muscular espinhal, condição que limita seus movimentos, mas superando sua condição, desenvolveu um teclado especial para quem tem dificuldade de movimento. O dispositivo criado por Cláudio, hoje mestre em educação, é chamado de
Musokhei, e funciona pelo movimento de Mose, detalhando o alfabeto, as sílabas, inclusive as acentuadas, os pronomes e até os pronomes. Conheci a história de Cláudio em uma matéria publicada no G1, confesso, e a partir daí tratei de entender mais a caminhada dele. E de fato é emocionante a sua vida. Cláudio conta que nos primeiros anos da escola ficava um tanto isolado por conta das escadas que separavam a sala de aula do pátio. Quando estava na terceira série, um professor criou um programa, o Ajudante do Dia. A partir daí, Cláudio passou a se integrar nas brincadeiras e a se sentir como todas as outras crianças da sua idade. Conta Cláudio que muitas vezes caía da cadeira quando brincava de pega-pega e não sabia se chorava de dor pelo machucado ou de alegria por estar no meio da brincadeira junto com os colegas e todos solidários levantando a cadeira para que ele continuasse na brincadeira. A enorme rapidez com que as transformações ocorrem no mundo de hoje exige de todos nós igual velocidade dessas crianças na capacidade da adaptação. Nesse sentido, num contexto em que o debate sobre o futuro das cidades envolve a sustentabilidade ambiental, o tema da deficiência entra forte, corajoso, mas tranquilo, com a paz dos justos, reivindicando seu espaço nas reflexões sobre cidadania, direitos humanos e inclusão social, agregando valor ao conceito de desenvolvimento. Dessa forma, ao pensarmos a cidade que queremos, com qualidade de vida para as pessoas, o princípio da sensibilidade não poderá ser negligenciado, sob pena de excluirmos um contingente de pessoas que representa em torno de 10% da população mundial. As várias reflexões que vinham sendo feitas sobre tais desafios culminaram na elaboração de uma convenção sobre os direitos da pessoa com deficiência, pontuando a modernização da legislação dos países e que o Congresso já aprovou por unanimidade. No Brasil, no âmbito interno, começamos a discutir o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que tive a satisfação de apresentar há 15 anos atrás. Ele continua em debate, porque as pessoas deficientes exigem que eles sejam os próprios sujeitos dessa redação final, e assim está sendo feito. Aqui, destaco que o Estatuto com Deficiência teve a oportunidade de ser debatido de forma ampla, e, ao final de tantos anos, hoje ainda, após a ratificação da Convenção Internacional, ele passou por uma análise lá na Câmara de Deputados, numa comissão geral que debateu o tema. Ajustes ainda estão sendo feitos. A sociedade ainda está tendo a oportunidade de sugerir mudanças. O Estatuto está sendo relatado pela deputada Mara Gabrilli, que construirá, tenho certeza, o melhor relatório que esse documento poderia ter. Também é importante lembrar que a Convenção Internacional tem como foco o conceito de acessibilidade e redefine a deficiência, bem como as ações voltadas a esse público. Deixa, assim, a lógica do assistencialismo, como eu falei na abertura, e abraça o princípio da autonomia e da emancipação das pessoas com deficiência. É claro, também, que num cenário em que buscamos a equiparação de oportunidade, a educação de qualidade deve estar no centro das discussões, contribuindo assim para melhores oportunidades no mundo do trabalho às pessoas com deficiência. Vale pontuar que, atualmente, o conceito de deficiência passa a ser entendido não apenas pela expressão de um corpo com impedimentos, mas pelo somatório de um corpo com impedimentos e as barreiras presentes em um contexto social pouco atento às diferenças corporais. Para finalizar, senhor presidente, quero voltar à frase inicial, dizendo: não são as soluções acessíveis e inclusivas que têm que ser sustentáveis. São as soluções sustentáveis que têm que ser acessíveis e inclusivas. Acredito, senhor presidente, senador Mozarilto, que planejar os caminhos do futuro com essa perspectiva é transferir para o ser humano a centralidade das reflexões acerca daquilo que esperamos de uma sociedade realmente desenvolvida. Essa é a minha homenagem a hoje, Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. A proposição de um novo olhar. O Luciano, que é o menino cego que trabalha comigo, escreveu um poema, entre tantos que ele já fez, que eu passo a ler aqui, que é praticamente 5 linhas. Diz:
Ele que é cego, um novo olhar. Um olhar para o futuro, olhar para dentro, olhar para o outro, abraçar o outro, crer no outro e que a sua diferença me enriqueça e me torne cada vez mais um ser humano. Ou seja, ele quer dizer que ele, na sua deficiência, ele quer ser parceiro, companheiro e gostaria muito que o outro o abraçasse e que na sua diferença ele enriqueça cada vez mais o convívio entre os homens e as mulheres. Viva Luciano, meu amigão, faz pronunciamento para mim, continua fazendo, aqui em Brasília, cego, e viva a todas as pessoas com deficiência, vida longa a todos vocês, e Santos Fagundes, que é meu chefe de gabinete aí no Rio Grande, que também é cego. Hoje não é o dia só de vocês, é o dia dos direitos humanos, é o dia dos homens do bem olharem para o outro, se colocar no lugar do outro e agir como gostaria que o outro agisse se você estivesse naquele lugar. Santos, você enxerga muito mais do que eu. Mesma coisa a você, Luciano. Abraço a todos. Obrigado, presidente. Do Paulo Paim, convido Vossa Excelência a presidir a sessão e, ao tempo que conceda a palavra ao senador Jarbas Vasconcelos para uma comunicação inadiável.